Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 26 de maio, mais um programa Entre Irmãos, que tenhamos aí ótimas reflexões ao longo da noite, que também irão nos auxiliar para a nossa semana, para as nossas metas de vida. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que vão nos acompanhar ao vivo. Para iniciarmos, eu vou ler uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria de Setorris Pastorino. Veja na criança o futuro da humanidade. Mantenha-se, por isso, solidário com os trabalhos que visem a beneficiá-las. Lembre-se de que cada criança poderia ser um filho querido de seu coração. Colabore na recuperação das crianças desajustadas, sobretudo mediante seu exemplo dignificante e nobre. Em todos os setores, a criança é sempre o futuro, e por isso precisa ser atentamente ajudada em suas necessidades. Bom, é uma mensagem bem interessante que nos alerta, né, sobre um problema que, de certo modo, vem acontecendo na sociedade, que a maioria a educação, né, das novas gerações está sendo muitas vezes delegada, né, ou deixada de lado, principalmente, né, nesse tópico que a gente já tratou em alguns programas do exemplo dos pais, né, da família. E nós temos que lembrar que, né, uma das maneiras de fazermos o progresso da humanidade, né, e dos povos é justamente com a educação, né, com a transformação, com a tutela correta, né, das novas gerações. Então, se não tivermos essa preocupação como sociedade, consequentemente, nós vamos criar uma próxima geração que vai herdar muito dos nossos erros, né, e muitas vezes vai até expandi-los. Dessa forma, vai ficar, né, difícil para que o processo de evolução ocorra, né, para que novos valores, uma nova cultura seja implantada nas novas gerações, com isso, né, tornando mais difícil esse processo de transformação da humanidade. Então, todos nós, né, dentro da nossa família, ou com as crianças, com as pessoas que convivemos, nós temos, né, essa possibilidade de ser esse exemplo para, né, mostrar para essa nova geração que é possível, né, se transformar, para rever conceitos, né, para não repetir os erros que, né, muitas vezes as gerações anteriores ou a nossa está cometendo, e dessa forma ajudar, né, para que novos valores, para que nova cultura, para que ocorra esse adiantamento moral dos espíritos. E assim, com essa mensagem, eu vou convidando aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos, né, nos unindo numa corrente de paz, de amor e de fé, e sentindo a presença de nosso anjo de guarda, de nosso mentor espiritual, de todos os companheiros que já se fazem presentes, e todos eles vão nos envolvendo em muita tranquilidade, paz e serenidade, e vamos todos juntos, elevando o nosso pensamento até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãe amada,
é nossa irmã espiritual também, mãezinha espiritual, que nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muita tranquilidade. E ela que é exemplo de serenidade, de paciência, de benevolência. E vamos rogando a ela que nos abençoe, nos guie, nos oriente, para que possamos ter esse olhar generoso para com as pessoas ao nosso redor, paciente, e que possamos todos juntos caminhar, sabendo que todos são nossos companheiros, irmãos, irmãs, são pessoas que têm suas deficiências, suas dificuldades, assim como nós também a temos. E vamos rogando essa mãezinha que nos represente, que nos eleve o pensamento, até o Mestre Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso irmão mais velho, que veio à Terra nos dar um exemplo de paz, de tranquilidade, de maturidade espiritual diante dos dramas da vida terrena, que possamos aprender com o Mestre Jesus Cristo a trabalharmos, a prosseguirmos no caminho da paz, da luz, da autoiluminação, que possamos aprender a ser mais maduros ao longo da nossa vida, da nossa jornada, sabendo o que é temporário, o que é permanente, e cultivando os sentimentos nobres, a maturidade espiritual ao longo da nossa jornada. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que nos represente, nos eleve o pensamento diante do Pai, da causa primária de todas as coisas, a quem somente agradecemos e louvamos por tudo que temos, por tudo que somos, por esta oportunidade de estarmos aqui nessa encarnação com os desafios que temos ao longo da nossa jornada. E vamos assim, louvando e agradecendo ao Pai, com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim vamos pedindo licença para darmos início às reflexões dessa semana, do programa de hoje, que nos traga elementos novos para que possamos refletir e buscar conduzir a nossa semana, os nossos atos, com mais maturidade, com mais equilíbrio e com mais espiritualidade. Que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre um tema interessante, né? Principalmente nos dias atuais, em que nunca se está só, de algum modo, né? Sobre solidão e solitude. Vamos entender um pouco a diferença, em que momentos que devemos nos apropriar delas, né? De algum modo, ou se nos atrapalha, se não nos atrapalha. Então, nós separamos um texto aqui do site Revista Letra Espírita. O título do texto é Possível Ser Feliz Sozinho? Ele foi publicado dia 13 de outubro de 2020 pela Carla Silvério. E ele tem como referências também o livro O Despertar do Espírito, de Divaldo Pereira Franco, uma série psicológica da Joana de Ângeles, e também o livro Da Obsessão à Liberdade Espiritual, do Aldenis Leite da Silva Júnior. Então, é possível ser feliz sozinho? Quando nos falamos em viver sozinho ou estar sozinho, imediatamente vem à mente a palavra solidão. Mas qual o conceito correto de solidão? Devemos entendê-la como sendo algo absolutamente prejudicial? A solidão não deve ser vista apenas sobre o ponto de vista negativo. Há muita utilidade e necessidade ao desenvolvimento saudável do ser humano, inclusive em seu aspecto espiritual da existência. Quando entendida pela ótica da edificação do ser humano, a solidão se transforma em solitude e contribui sobremaneira para a edificação e evolução do espírito. O estar solitário representa grande patrimônio do homem. Como espíritos em marcha evolutiva, todos nós somos criaturas solitárias. O caminho é percorrido de forma individual e é assim também considerado em relação aos méritos e equívocos vivenciados.
Para um desenvolvimento sadio da personalidade, se faz necessário desfrutar de momentos de solitude, justamente para que se consiga o contato consigo e o conhecimento íntimo de si. Ensina-nos Joana de Ângeles que é no silêncio da solitude que se pode encontrar a Deus. Deve-se buscar a solidão na solitude para autoconhecimento, cuidado consigo mesmo, com a mente, leituras edificantes, meditações, o exercício da prece, como também momentos de lazer são fundamentais para desfrutar da companhia de si mesmo. No silêncio da solitude, buscamos ainda a identificação do eu. Aprender a ter prazer ao desfrutar da própria companhia é uma das posturas assertivas que devemos tornar perante a vida. Não há qualquer problema em viver sozinho e ainda assim sentir-se bem. O que devemos refletir com atenção é se o isolamento se funda no medo de enfrentar os momentos de solidão, naturais da existência humana, ou ainda, se o ato de distanciar-se das pessoas é intencionado no impulso de não se ter o convívio social. Nesses casos, a solidão deixa de ser solitude e passa a ter nuances patológicas preocupantes, pois não conseguir ficar sozinho consigo, sem que isso gere sentimentos angustiantes, é sinal de alerta. Para o mundo conectado da sociedade contemporânea, estar sozinho e sentir-se bem assim, ou até mesmo querer momentos de introspecção e de solidão, soa como algo equivocado, como problemático. Gera estranheza, por exemplo, alguém tomar a iniciativa de ir a um restaurante ou cinema sozinho. Para os olhos sociais, essa pessoa solitária ou é digna de pena ou de chacota. Contudo, o que muitos ainda não conhecem, não conseguem identificar na solitude é justamente a liberdade de estar consigo, e o quão completo o indivíduo se descobre justamente na solidão da solitude. Aprender os prazeres solitários da vida nos liberta da obrigação de estarmos na companhia de alguém, que por vezes não nos deixa confortável, não sendo ao fim saudável e edificante. Nas interações sociais e familiares, de um modo geral, o ser humano se vê compulsoriamente na obrigação de abrir mão de si mesmo para entregar-se ao outro, o que também é natural e saudável. Entretanto, desobrigar-se também deve ser postura considerada quando não se está muito favorável ao momento social. Dizer não e manter-se em solitude é, acima de tudo, autorrespeito e autoconhecimento. A solitude é, portanto, uma oportunidade de liberdade e de silêncio. É importante não confundir a solitude com o afastamento social total, pois a solitude é ótima desde que você tenha alguém para contar que a solitude é ótima. Este é o ponto. Ser feliz sozinho é a comprovação de que se é capaz de ser independente, ainda que por momentos. Para finalizar, fiquemos com um grande filósofo, Schopenhauer. Um homem pode ser ele mesmo apenas se está sozinho. Se ele não ama a solitude, ele não vai amar a liberdade, pois é apenas quando ele está sozinho que ele pode ser verdadeiramente livre. Olha que mensagem interessante, né, Hugo, para as nossas reflexões. Ela diferencia bem a diferença entre solidão e solitude e nos traz até essa reflexão do quanto que a solitude usada em momentos propícios nos ajuda, né? Nos traz o autoconhecimento, nos deixa mais alertas, até para saber valorizar os momentos em que estamos acompanhados, em que estamos também rodeados de pessoas nas próprias convenções da vida mesmo, né, nos ambientes sociais, no trabalho, enfim. É importante, então, ter um para a gente valorizar o outro. E se a gente também se isola completamente, aí já estamos falando da solidão, que já beira aquela melancolia e que por vezes pode estar relacionada também a uma certa tristeza, ou até o medo do convívio, o medo do julgamento alheio, de passar uma impressão, ou de ter que usar algum tipo de máscara para camuflar alguma questão nossa. Então o texto ele traz essas vertentes justamente para nos deixarem alertas o quanto que é importante termos esses momentos de solitude, porque ela nos conecta com o nosso eu, silenciando o externo, né, e ouvindo mais os nossos sentimentos. E naturalmente, tendo esses momentos,
torna-se mais prazeroso ainda quando a gente consegue ter momentos de convivência no geral, né, com amigos, familiares, porque a gente está inteiro nesses outros, né? Nos momentos sociais eu consigo ser mais entregue, porque eu também tenho os meus momentos privados, digamos assim, né? Mas eu te passo a palavra aí para você começar as suas considerações. A leitura, né, foi bem clara nesse sentido, né, de que a solitude, né, esse processo de refletirmos, né, de entendermos que a nossa vida varia. Então, mesmo em família, né, vai ter momentos em que estaremos juntos, né, faremos coisas juntas, vai ter momentos em que, devido às atividades familiares, né, os processos da vida, estaremos sozinhos. Então, existem, né, doenças, na morte, né, certos momentos que serão nós, né? Inclusive a própria dor, ela é algo bem individual. Então, às vezes o outro está bem, você está com uma dor, e todo esse processo ele faz parte dessa alternância, né? Desse processo de vivermos no coletivo, né? De influenciarmos, sermos influenciados e ao mesmo tempo também mantermos a nossa identidade, de entendermos o que é bom ou não, de absorver desse coletivo, né? O que nós como indivíduos podemos oferecer também a esse, né, ao coletivo, ao grupo, o que às vezes, né, temos que cair fora porque não está condizente com nosso pensamento, né, ou a nossa atitude, ou aquilo que estamos buscando, quando é o momento de também trazer algo que vai agregar ao grupo. Então, esses ciclos, né, esses processos, eles são naturais. E aí, né, na nossa sociedade hoje, nós, né, acabamos colocando muito a questão não só coletiva, mas muitas vezes de seguir o pensamento da maioria, ou de vivermos, né, seguindo todo mundo, fazendo o que todo mundo faz. E nesse ponto é importante nós trabalharmos, né, a solitude, a reflexão, para que possamos perceber, será que eu estou indo, né, por um caminho bom? Será que seguir todo mundo é algo bom? Né? Eu não preciso seguir todo mundo em todos os momentos ou em tudo. Então, também ter, né, entender até onde ele está meu limite dentro dos processos sociais e até mesmo dentro da sociedade, dentro da realidade, tirar esses momentos para reflexão, né, do que eu fiz no dia, do que eu fiz na semana, né, no trabalho, de como as coisas estão indo, se eu estou ou não alcançando aquilo que eu estou buscando, se talvez não esteja algo deturpado naquilo que eu estou buscando, na minha visão de mundo. Também é importante, se nós não temos esses processos né, de solitude, nós muitas vezes vamos vivendo no automático, né, influenciando e sendo influenciado pelos, né, os amigos, o grupo que a gente está vivendo, de uma forma muito automática. Então, é importante muitas vezes nós pararmos e, peraí, eu estou consciente, né, ou até mesmo recarregar nossa energia. Existe, né, as pessoas mais, né, existem as extrovertidas, as introspectivas, mas independente, né, de se são pessoas que querem mais interação ou precisam mais de interação social ou não, sempre é importante esse momento, porque mesmo as pessoas extrovertidas, elas às vezes vão precisar pensar no que elas estão né, oferecendo ao grupo, ou que elas estão recebendo, ou até mesmo, né, ter momentos de reflexão, porque normalmente está associado também não um comportamento às vezes mais impulsivo, né, que pode levar a más decisões. Então é importante nós pensarmos sobre isso e tomarmos cuidado sobre a questão da solidão. A solidão, né, claro que nós né, estamos sós de certo modo, né, ninguém consegue entrar na nossa cabeça, né, existe um mundo de cada um, né, existe uma área que só nós pensamos, né, projetamos nosso pensamento, mas tomarmos cuidado, porque se nós ficarmos também muito nesse mundo, ou muito nessa questão de ninguém me entende, né, ou eu né, estou sofrendo, ou às vezes um processo ali, nós não vamos olhar para as outras pessoas que também estão sofrendo, estão passando por desafios, né, cada um de nós tem suas características. Então é importante nós dosarmos e analisarmos esse processo, porque como bem a Amanda disse no começo, né, esse processo de solidão, ele se torna às vezes um processo de sofrimento, né, de autodepreciação, de reclamação,
às vezes de, né, afastamento do próximo nos momentos que poderiam ser gerados memórias, ou que poderia ali ser compartilhado algo, ou muitas vezes esse processo de auto-isolamento, né, gera autocrítica, né, às vezes um processo de achar que todo mundo está analisando tudo o que nós estamos fazendo, e muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes as pessoas não estão, né, cada um está preocupado ali com suas coisas, com sua correria, então muitas vezes esse autocentrismo, de certo modo, leva, né, a um comportamento meio obsessivo, que pode levar a transtornos, né, obsessivos, a crises do pânico, né, a falta de interação social. Então, nessa linha ela é bem tênue, mas é importante, dentro da nossa jornada, nós, é um próprio convite também da doutrina espírita, para que nós sempre possamos ter momentos de reflexão, né, de como foi meu dia, de como foi minha conduta, né, ou de como eu estou, né, tratando as pessoas, de às vezes o que eu estou respondendo para as pessoas, né, dentro da nossa vida, né, o que as pessoas também estão me oferecendo. Muitas vezes eu ter essa reflexão, né, de peraí, ter esse momento vai me ajudar a não ter muitos impulsos, né, muitas vezes negativos, ou às vezes né, dependendo da interação que eu estou tendo ali, algo negativo para o meu caminho. Então talvez realmente eu precise me afastar de determinada pessoa, de determinado grupo, ou, né, de determinado comportamento que estou sendo influenciado a seguir, de certo modo. Tudo bem que também, né, não é porque eu estou sendo influenciado que eu não, né, eu tenho que aprender a dizer o não, ou a definir um limite, né, como bem disse o texto. Então, todas essas questões, elas são importantes para o nosso processo de evolução, para refletirmos, mesmo em família, né, mesmo ali com os filhos, ou na sociedade, ou no trabalho, nós continuamos sendo seres individuais de autorresponsabilidade. Não dá para colocar no grupo certas escolhas que nós fazemos. Por mais que, tudo bem, houve uma influência, o grupo participou, mas nós tivemos um papel. Então, nesse ponto, é muito importante nós, né, não perdermos essa individualidade, né, não perdermos essa análise que a solitude, que a reflexão traz, porque nós podemos começar a tomar decisões ou seguir caminhos extremamente negativos, né, porque nós não estamos conscientes dessas escolhas ou dessas influências. Então, nesse aspecto, né, é muito natural entre os espíritos, aqueles que estão buscando uma evolução, que estão buscando um amadurecimento, muitos momentos de reflexão, né? Então, nós vemos os filósofos, os sábios, apóstolos, né, vários santos e vários crentes de várias correntes de pensamento, tendo esses momentos de recolhimento, talvez para recarregar energias, para refletir, para pensar, né, para ter conversas às vezes mais profundas, ou, né, evitar certos tipos de conversa também, certos tipos de tema. Então, tudo isso faz parte desse processo né, de solitude, que muito pelo contrário, né, da solidão, não vai levar a esse sentido de abandono, né, de menosprezo, às vezes, de achar as pessoas não me valorizam. Então, também é importante nós trabalharmos isso, porque né, a própria solidão, às vezes nós, na sociedade, nós também, né, colocamos, porque eu não preciso de ninguém, ou porque, né, às vezes tem pessoas que precisam mesmo de menos interações sociais, mas ninguém vive sozinho, ninguém vive numa bolha, ninguém é 100% autossuficiente. Então, nós temos que tomar cuidado com esse pensamento também, com essa visão, porque nós precisamos, sim, até o nosso psicológico, né, já existem estudos, né, não é à toa que nas prisões, né, a principal punição é a solitária. Se nós passarmos horas, às vezes semanas, sem contato com outras pessoas, já existem estudos que mostram que nós teremos, né, perdas cognitivas, perdas, né, no sentido psicológico, no sentido mental. Então é muito importante, né, às vezes termos aquele tempo, né, para conversar com alguém, para dar risada, para trocar uma experiência, né, até às vezes parar um pouquinho, tomar um cafezinho ali com alguém, né, tudo isso. Eu sei que o café tá caro, mas mesmo assim, né, um copo d'água, mas às vezes é importante nós termos esses momentos, porque
isso também alivia um pouco, né? E tira, às vezes, essa correria ou essa autocobrança, né, da vida moderna, do trabalho, das responsabilidades. Às vezes dividirmos, porque às vezes né, algo que eu estou passando, a Amanda está passando, ou tem uma visão parecida ou diferente, é bom essas trocas de ideia também. Então, todo esse balanço, né, e essas análises, esses processos, vem dessa troca comunitária, né, dessa troca familiar, de compartilhar com o outro. E também entender o momento que, né, nós não queremos compartilhar, ou que o outro, né, está nos convidando a algo que não é da nossa natureza, ou que não nos interessa. Né, isso também é importante. Né, não dizer não para tudo, mas também não sim para tudo. Termos o equilíbrio, saber quais são os nossos valores. Através da reflexão, nós podemos entender também nossos valores, nossa visão de mundo, e até, né, algo que é importante nós pensarmos, aí entra um pouco no campo mais psicológico, quais são os tipos de conversa que nós estamos tendo dentro de nós. Né? Se são autocríticas, são reclamações, são xingamentos, são frustrações, são comparações, né? Tudo isso diz um pouco em como estamos nesse processo de solidão ou solitude. É importante nós, né, às vezes, projetarmos como se a gente fosse uma outra pessoa e analisarmos o que está passando na nossa mente, porque esses pensamentos, né, eles podem estar sendo influenciados também pelo meio, por outros espíritos, né? Tudo para pensarmos, peraí, eu estou com um pensamento vicioso num certo tipo de comportamento, num certo tipo de crítica, né, num certo tipo de comparação com alguém. Então é importante analisarmos para que a gente possa, né, ressignificar, trabalhar esses pensamentos também, esses gatilhos, né? Existem até processos terapêuticos que visam, né, essa reflexão, essa análise, né, até mudanças de rotina para que a gente possa quebrar esses padrões para ter mais qualidade de vida, porque muitas vezes, né, isso é algo comum, digamos assim, na solidão que nós passamos mentalmente, muitas vezes nós somos, né, críticos conosco, né, ou estamos sempre reclamando, ou sempre brigando, né, ou tudo que a gente faz, a gente, nossa, não dá certo, a gente começa a virar um carrasco de si mesmo. Então, a própria solidão, né, do espírito consigo mesmo é algo muito interessante e muito profundo, né, que vem nessa própria autoanálise que também faz parte, né, da solidão e da solitude. Se nós não aprendermos a viver dentro de nós mesmos, né, com esse equilíbrio, né, de uma forma saudável, nós vamos enlouquecer, porque às vezes vamos ter tudo, vamos ter todas as oportunidades, né, tudo do bom, do melhor, às vezes de todos os sorrisos, mas por dentro nós vamos ter o pior carrasco, né, o pior inimigo que nós podemos ter. E esse processo pode nos levar à própria loucura. Então é importante também, né, não só nas interações sociais, mas conosco mesmo, como eu estou, minha autoestima, né, meu processo, o que eu estou achando da minha vida. E naturalmente vão ter coisas boas, vão ter coisas ruins, né, mas assim, ponderar, né, e dentro até das coisas ruins, o que eu posso estar mudando com as minhas atitudes, às vezes até com a minha auto-observação sobre o meu pensamento, para conseguir mudar essa autovisão que talvez esteja negativa, que ela também afeta, né, de eu me sentir sozinho ou eu me sentir, né, nesse processo de solitude. Não, eu estou num momento aqui, mas eu tenho pessoas que me amam, tem pessoas ao meu redor que gostam de mim, né? Então, essa autopercepção, ela é também gerada um pouco, né, entre essa dualidade da solitude com a solidão, né, com essa autoanálise do meu papel no mundo, nas pessoas. Então, toda essa combinação é importante para que eu também tenha uma mentalidade sadia, porque senão eu vou estar, né, sempre me autopunindo ou me criticando, né, ou vivendo no passado, ou muito ansioso pelo futuro. Tudo isso está conectado, porque nós também, de certo modo, retroalimentamos esse processo dentro de nós mesmos, né? E existem, né, práticas, ferramentas, processos, atividades que nós podemos estar fazendo para, né, alinhar também essa visão para, não, eu estou aqui, né, no momento de solitude ou passando por uma fase, né, com menos contato, por exemplo, com outras pessoas na minha vida, mas estar tudo bem, porque eu sei
que eu posso contar com essas pessoas, né? Porque eu estou buscando algo ali, objetivos, e né, posso encontrar essas pessoas também. Então, entender esses processos da vida e ter, né, esse equilíbrio entre a reflexão, né, mas não e tomar cuidado com a autorreclusão, ou até que haja um momento ali de talvez reclusão, mas vai ser opcional, ou porque eu precisei para algo, não porque, né, minha natureza, ou porque eu fui abandonado, né? Então, existem todos esses cuidados também psicológicos, mas eu vou passar a palavra para a Amanda também, para ela complementar, adicionar os pontos dela sobre esse tema. Muito interessante esses pontos que você colocou, Hugo. O que me veio mais à mente, assim, é lembrar que em diversos momentos importantes da passagem do Cristo e de outros momentos também da humanidade em que tivemos espíritos mais evoluídos à frente de alguma tarefa, essa reclusão visando a solitude era usada, né? Então era muito comum esse afastamento do barulho, meio que assim, você silenciava o barulho externo para você conseguir ouvir o seu coração, os seus pensamentos, ter novas ideias, se conectar com Deus, com um plano maior, com a natureza. Então, a gente também pode usar isso como exemplo na nossa vida e deve, né? Porque a gente fica tão afundado em novidades, em informações a todo tempo, em tecnologias, em uma série de coisas o dia inteiro, que se a gente não parar e pausar um pouco, você fica praticamente todo o seu tempo acordado recebendo muita informação. E isso causa um desgaste também na nossa mente, no nosso pensar, digamos assim. A gente acaba, às vezes, desenvolvendo muito automático. E, por vezes, também tem sentimentos contraditórios que a gente não consegue nem decifrar o que é nosso, o que é por alguma notícia que se viu, o que é alguma informação irrelevante que não precisava ser visto, o que é um problema de agora, o que é uma ansiedade de alguma coisa que está prevista para depois de amanhã. Então, a gente fica muito ligado na tomada mesmo, vivendo no 350, quando a gente precisa também lembrar que a vida é o que acontece agora, nesse exato minuto. O amanhã é uma projeção que, com sorte e com merecimento e com ajuda divina, a gente vai chegar. O ontem já foi, mas o que a gente tem verdadeiramente substancial é o agora. E às vezes a gente fica nesse estado em que está lá na frente ou está lá atrás. A gente não consegue viver o agora, né? Um exemplo disso, eu acredito que é o próprio uso do celular nas relações, no geral. Tem gente que não consegue, né, assistir um filme sem o celular na mão. A pessoa está assistindo e está mexendo no celular, está jogando algo, está conversando, respondendo. Então, ela não está com foco em nenhuma das atividades. Essa solitude dita no texto já é, de um certo modo, uma das ferramentas, né, como o Hugo comentou, que nos ajuda a se desconectar desse barulho excessivo e olhar um pouco para dentro de nós. Como estão os meus pensamentos? Os meus sentimentos? Tem alguma coisa que está me atribulando mais essa semana? Foi alguma coisa específica em alguma área da minha vida? Não foi? Foi uma notícia externa? O que me causou esse desconforto? Eu estou nesse momento mais melancólica, mais desconfortável. Isso é passageiro? Eu me estendo assim por muito tempo? O que pode ser feito para mudar? Então, a solitude, ela permite que a gente investigue melhor o que se passa dentro de nós, visando esse autoconhecimento. A doutrina dos espíritos nos fala muito sobre a reforma, né, íntima, sobre a mudança de sentimentos, de atitudes e de pensamentos. Não tem como mudarmos o que a gente não conhece, o que a gente nem sabe que está ali, não investiga, deixa passar batido. Então, é fundamental que a gente pare primeiro, faça essas reflexões. Acredito que não é à toa que muitas religiões também, doutrinas e filosofias, convidam todos nós ao silêncio, já pregam o hábito do silêncio, né, das preces, das orações. Existe até, Hugo, eu conheci um dia desse, eu nem sabia que isso existia, mas tem uns lugares específicos que existe até hoje em dia mesmo
o retiro de silêncio, em que você vai, fica um final de semana, um período ali recluso, com uma série de pessoas e que tem umas atividades também, mas desde o momento que você entra no lugar, você deixa o celular, deixa o relógio, e você fica ali muito tempo, muitas horas, em total silêncio, para depois voltarem à conversa e refletir sobre o que trouxe esse período. Eu acho extremamente interessante, pensando no mundo barulhento que a gente vive hoje, assim, que o silêncio não é preservado. Lógico, é importante não só ter o silêncio, mas refletir enquanto isso corre. Senão, ele por ele sozinho e sem uso, não vai nos auxiliar em nada, né? Mas a intenção da gente conseguir definir melhor é que a solitude é um estado de auxílio, em que a gente auxilia o nosso corpo, em que a gente auxilia o nosso espírito. E essa solitude, ela também, de certa forma, vai garantir, acredito eu, uma melhor manutenção das nossas relações. Porque a gente tem aquela mania de achar que a convivência gera atrito mesmo, todo mundo que convive se degladia. Não necessariamente. Às vezes, o que gera mais atrito dentro das relações é a falta de privacidade, é a falta de respeitar os espaços do outro. Às vezes a gente tem relacionamentos mais íntimos e muitos acreditam nisso, né? Comum, a gente vem já com coisas em nós que nos são passadas, às vezes há longos de reencarnações e reencarnações. Por exemplo, muitos dos nossos pensamentos é que o relacionamento, quando você casa, você vira um só, né? Você se funde com a outra pessoa e é um só corpo e um só espírito. E assim, a gente precisa sim desvincular essa ideia de um só, porque nós não somos incompletos. Se a gente entende que nós somos um só, então eu entendo que o Hugo tem uma metade, a mulher dele tem outra metade, eles se unem. E aí eles se tornam alguém completo. Mas não, a gente não é incompleto. O que acontece numa união assim é de encontrar alguém com os mesmos valores, o mesmo olhar para a vida, as mesmas afinidades e principalmente duas pessoas dispostas a fazer dar certo. Porque essa disposição ela vai ser exigida de nós no dia a dia, nas pequenas coisas. E aí sim, dois seres que são completos em suas imperfeições vão passar a conviver e ter relacionamento. Por isso que a solitude, acredito que é uma excelente ajuda, inclusive nos relacionamentos mesmo, matrimoniais, filiais, parentais, de um modo geral. Porque imagina como deve ser chato a gente se sentir obrigado a conviver todo o tempo sem vontade. A gente já não consegue, às vezes, entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, principalmente aí o público feminino, particularmente, que tem os seus dias de tensão pré-menstrual, de hormônios em alta, hormônios em baixa, uma série de coisas. A gente tem essas oscilações, né, de humor, de pensamentos, enfim, é um monte de coisa. Então, é fundamental que tenhamos, né, de um certo modo, uma certa inteligência emocional para colocar esses espaços de privacidade, esses pequenos espaços dentro das nossas relações. Porque aí vai fazer com que as nossas brigas, os nossos atritos, eles sejam diminuídos consideravelmente. Não é que a gente não vai brigar nunca mais, não é isso. Mas a gente vai ficar mais inteira nos momentos que estivermos juntos. Porque vão haver os momentos em que cada um está ali focado nas suas atividades, de repente, nos seus hobbies, nas suas orações, nos seus pensamentos. Eu, particularmente, acho extremamente saudável, assim, sempre gostei. Mesmo antes de ser casada, de ter um dia, assim, de repente, não precisa ser sempre, mas de vez em quando, um dia meu, sabe, em que eu pego, vou dar um passeio, eu vou no shopping, eu vou fazer a unha, eu vou comer uma comida diferente, vou numa lojinha que eu queria visitar, tomo um sorvete, sozinha. É eu com a minha companhia. E tem gente que tem esse hábito mais fácil, né, de ir ao cinema, de ir a palestras, a museus, e outros não tanto. Mas independente dos hábitos que nós tenhamos aí dentro de nós, lembrar que a solitude ela é um espaço para melhoria.
de todos nós. Então, quanto mais eu consigo praticá-la, lógico, como o texto comentou, sem aquela ansiedade do eu não posso conviver. Quando nós estamos em estado de solitude, não há uma falta, tá, gente? Não está faltando nada em mim, não há um desconforto. Eu estou sozinha naquele momento, com os meus pensamentos, com as minhas metas, ou fazendo algo porque me causa um bem-estar, porque eu preciso daquele momento comigo mesma. Logicamente, depois daquele momento espaçado, eu vou querer voltar à convivência. E aí a gente conversa, a gente troca, volta às atividades, mas ter esses pequenos intervalos é quase como se fosse uma oxigenação para as nossas relações e principalmente a relação que nós temos conosco, porque a gente não se escuta, a gente não costuma ouvir, né? O que eu estou sentindo, como que eu estou, será que eu estou bem, quais são os meus pensamentos mais recentes, o que eu tenho falado, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho reproduzido por aí, como está o meu sono, como está a minha alimentação, como está a minha saúde. Então, a solitude é um recurso valoroso para esse tipo de diagnóstico, digamos assim. E aí, com isso, a gente consegue começar a entender como estamos e ver o que pode ser feito para melhorias e também ofertar uma pessoa mais leve, digamos assim, porque eu não estou angustiada quando eu estou com o Hugo, porque eu tenho os meus momentos sozinha. Então, quando a gente estiver junto, a gente vai conseguir extrair o melhor desses momentos. Não há uma angústia de estou aqui, mas não quero estar. O texto também fala disso, né? Do quanto que às vezes a gente se deixa levar pelas convenções e força até uma presença não solicitada, uma presença que a gente acredita que está sendo imposta. Enfim, a gente sabe que a vida tem desses momentos todos, a gente tem as questões sociais, as coisas que são de bom tom, digamos assim, e temos também os espaços para sermos nós mesmos. Eu costumo dizer que alguns têm uma bateria social, eu estou tentando investigar qual o nível da minha, porque eu percebo que eu fico mais produtiva quando a minha bateria está em alta. Então, assim, reuniões, encontros familiares, encontros com amigos, encontros sociais, eu estou tentando entender o funcionamento dessa bateria, que aí eu percebo que quando ela vai acabando, eu vou ficando numa baixa de energia, quase que assim, num estado de sono, quase um cochilo, e não tem a ver com o amor em relação àquelas pessoas, ou o quanto que eu gostaria de estar ali, de forma alguma, absolutamente. Tem a ver comigo mesma, da Amanda para Amanda, sabe? Então, esse tipo de investigação, acredito que seja extremamente positivo para todos nós, porque a única pessoa que nós iremos conviver para sempre somos nós mesmos, né? A nossa essência em espírito. Então, quanto mais nos conhecermos, mais a gente vai conseguindo fazer os ajustes, né? Ao longo da nossa existência, que é uma existência eterna. Não estamos falando de pressa, mas estamos falando de já entendendo algumas coisas, né? Então, acredito que as reflexões que a gente deixa dessa noite é pensar nisso, nos nossos planos, nos nossos hobbies, nas nossas metas, no nosso espaço individual. A preservação desse espaço individual para que a gente consiga ser melhor para nós mesmos e para todos os relacionamentos que nós tenhamos, em todos os aspectos da vida. Às vezes a gente é amargo, ou é ríspido, ou tá chateado, ou tá sem energia, justamente porque a gente não tá entendendo que a solitude, ela precisa ser colocada de alguma forma na nossa agenda, semanal, mensal, enfim, independente de qual frequência, mas tende a nos ajudar esse espacinho para nós, é o nosso autocuidado, digamos assim. E isso vai permitir com que a gente apresente, né, aos poucos, uma melhor versão, de sermos pessoas mais tranquilas, mais amorosas e mais inteiras ao momento, né? Então, se eu tenho os meus momentos, quando eu estiver conversando com o Hugo, eu não vou estar com o celular na mão, né? Porque eu vou estar interessada em estar conversando com o Hugo ali inteira na conversa. Deixo o celular para um outro momento, em que eu não tenho uma conversa pendente. Digamos assim, é equilibrar melhor, né? O que leva a nossa atenção integral. O ideal seria se a gente pudesse se dedicar integralmente a cada situação.
Às vezes a atenção vai ficar dividida, dependendo do que se refere. Às vezes até o trabalho nos coloca ser multitarefas, né? E faz com que a gente fique com algumas abas abertas na mente. Mas, de um modo geral, na nossa vida pessoal, pelo menos, que a gente consegue ter um pouco mais de controle, quanto mais conseguirmos ser inteiros no momento, mais iremos se sentir gratos, né? Quando tivermos a oportunidade de estarmos sozinhos conosco. Que aí não é a solidão, é o momento de estar só para ir se conhecendo mais. E lógico, aí falando da solidão, todos temos alguns momentos na vida, né? A vida tem seus altos e baixos, então às vezes notícias não boas, desafios maiores em alguns aspectos, fazem com que a gente tenha essa baixa de energia, às vezes fique mais melancólicos, mais saudosos, como a gente já falou em outras oportunidades aqui, faz parte da vida também, às vezes estar triste, estar em luto, estar passando por uma dificuldade, né, na saúde, na financeira, enfim. O importante é vivermos esses períodos sabendo que eles são ciclos mesmo, que tem um começo, um meio e um fim. A gente não permanece na tristeza. Às vezes a tristeza vem, dá um recado dela, a gente entende a mensagem e ela vai embora. E aí a gente tem dias melhores e reflexões disso também. Então vamos pensar nisso ao longo da semana. Esse é o meu convite a todos nós, pensarmos como que está a nossa relação conosco mesmo, como que estamos aplicando essa solitude, ou se a gente anda mais solitário, como que está essa questão e como que a gente pode tentar dosar isso para sermos melhores, mais tranquilos e mais amorosos, digamos assim, nos relacionamentos que nós tivermos. A gente fala tanto de reflexão, né? De estarmos conectados, de ouvir as intuições dos nossos mentores, de entender o que Deus espera de nós, o que a vida está nos mostrando com aquela situação, com aquele desafio. Só que aí precisamos também separar esses momentos para ouvir essas respostas. Senão a situação passa e a gente não conseguiu extrair absolutamente nada. Então, a intenção é pensarmos com mais carinho sobre isso e aplicarmos no nosso dia a dia aí dentro do que for possível e ajustando de acordo com a vida, a rotina, enfim, de cada um de nós. E aí eu te passo a palavra, Hugo, para você fazer as suas reflexões e na sequência a gente faz as vibrações e o encerramento. Bom, acho que a Amanda falou coisas bem importantes, né, que estão relacionadas com a questão da solitude também, a própria questão de, né, dentro da nossa vida, ter esses momentos, né, porque a gente precisa de ter momentos de foco, momentos de, né, de trabalho, né, e aí, então a solitude, né, a solidão, de certo modo também nesse sentido, é útil, né, se nós formos olhar as pesquisas, né, os estudos, tudo que é mais aprofundado vai precisar de uma dedicação maior. Então, esses momentos são importantes para isso, né? E nós precisamos desse equilíbrio, né? Então, viver em família, ter os momentos ali de distração também, né, de lazer, mas ter um momento de focar, né, de ter os objetivos, de, né, conseguir ali ter a disciplina para realizar as tarefas que precisamos. Então, nós estamos sempre mudando, né, de certo modo, entre esses modos, né? O modo de atenção focada, o modo de atenção difusa, né, de multitarefa, às vezes o modo de não estou prestando atenção, estou tranquilo, estou curtindo o momento. Então, a gente precisa, né, colocar e saber usar esses elementos na nossa vida para que a gente consiga, né, alcançar os objetivos, fazer as coisas, né, que a gente precisa. Também ter um momento de, né, de relaxamento ali, de tranquilidade e, né, entender que a vida vai nos exigir essas, né, essas possibilidades em vários momentos e faz parte, né, hoje até, né, tem muitos estudos e muitas pesquisas sobre isso, né, nós somos a geração hoje mais distraída, né, com a menor memória da história da humanidade. Por quê? Justamente por esse monte de distração, às vezes por falta dessa, né, de usar esse elemento, né, solitude, para
talvez definir metas, objetivos, planos, e não só defini-los, mas executá-los também, o que às vezes vai querer uma certa, né, renúncia ali, uma certa disciplina. E também, né, o outro lado que é interessante é que, assim, né, às vezes nós né, entendemos que para ser alegres, né, ou para termos os momentos de confraternização, precisa da algazarra, do barulho, né, e não precisa necessariamente, né, até em casal mesmo, às vezes, né, sentar junto ali para assistir um programa, né, os dois em silêncio, ou refletir, ou ter um momento caminhando, né, silêncio faz parte também, então mesmo juntos, né, também não é necessário, né, no convívio com a família, falar tudo, ou só conversar, não, às vezes até o própria presença é importante, né? O contato com a natureza também, dentro desse processo de solitude, é importante, porque nós, né, cada vez mais vivemos, de certo modo, em prisões, então é importante, né, no momento que sair, conseguir ver a natureza, ir num parque, às vezes caminhar em silêncio num parque, vai trazer mais equilíbrio, vai ajudar a não regular o sono, né, a troca de energia. Então, a natureza, ela tem vibrações, tem frequências, tem energias que nós não utilizamos muito, mas que são importantes, né? Nós evoluímos, né, como seres humanos na natureza. Agora, nesses últimos séculos, que nós saímos da natureza. Então, existem certos mecanismos nossos que estão totalmente conectados na natureza e de certo modo, essa desincronia, né, as insônias, os processos, às vezes as irritações, estão também conectados com isso, porque nós estamos muito na tecnologia, muito nos barulhos artificiais, nas coisas criadas pelos homens. Então, claro que tem o seu valor, mas sabermos o momento, né, e também tentar criar esses momentos, né, de refúgio, de retiro, como a Amanda bem disse, de, né, talvez reflexão. Então, às vezes, as férias, né, tem mais calma, um ritmo diferente, mais tranquilidade, às vezes nos próprios feriados também, quando for possível. Por quê? Porque isso vai não só ajudar a recarregar as baterias, mas às vezes quebra certos ciclos que nós estamos, né? Certos ciclos de estresse, de cobranças, né? Às vezes de desorganização ou de uma falta de visão. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás para... Não, peraí, para onde eu estou indo? O que eu quero fazer? Peraí, o que não está dando certo aqui? Opa, deixa eu mudar aqui para ir para outro caminho. Então, às vezes, se a gente não para, né, não ter esses momentos, a gente não vai fazer isso. E a vida vai continuar seguindo. Então, é importante a própria gratidão também, né? Se nós não temos um momento de solidão, né, de solitude, como eu vou agradecer? Né? Refletir sobre as conquistas que já tive e ser grato por elas. Às vezes eu só estou ali, não, eu quero tal coisa, tá faltando tal meta, eu estou sempre focando no que me falta, ou não, o que não está da forma que eu gostaria. E eu estou perdendo todo o resto que está da forma que eu gostaria, que está legal, que eu já conquistei, que está bacana, né? Ou que até, digamos assim, ser grato até pelos problemas que eu não tenho, né? Porque às vezes tem coisas que a gente, né, nem percebe que nós temos, mas que nós temos. Se faltar, nós vamos sentir na hora que está faltando, seja a saúde, né, a alimentação, uma série de fatores. Então é importante também nós entendermos isso, né, para sermos mais gratos, mais tranquilos, né, a própria questão do equilíbrio mental também. Então todos esses elementos são importantes na nossa jornada e fazem parte, né, essa dualidade entre a solidão, a solitude, né, entre fazer parte da sociedade e ser um indivíduo também, né, que tem o seu valor por si mesmo. E, né, um influencia o outro, os limites dessas influências também, né, as barreiras, né, não é tudo que a sociedade me coloca que eu sou obrigado a aceitar, né, eu também entendo que não é tudo que eu vou colocar para a sociedade que a sociedade vai aceitar também, né, então sempre esse equilíbrio nessas visões e buscar trilhar o seu caminho dentro disso, né, às vezes nem sempre a direção que a sociedade está indo, quase nunca, né, é a que você deveria estar seguindo. Então, também ter essa reflexão, esse senso crítico, porque vai evitar também armadilhas, né? Vai evitar, talvez, comportamentos nocivos, posturas nocivas, né? Visões da realidade também deturpadas. Então, com isso, né, eu vou encerrando, né, as minhas reflexões
E vou passando a palavra para a Amanda para que ela faça o encerramento do programa, já agradecendo a todos que nos acompanharam, aqueles que vão nos assistir em algum momento nos próximos dias, desejando a todos, né, que reflitam, né, que criem esses momentos, essas ilhas de talvez reflexão, de talvez ali descansar um pouco, dentro do dia a dia mesmo, porque às vezes a gente vai, trabalho, depois estudo, depois sei lá o que, vai emendando o dia, quando você vê, você só fez coisas, né? Você não pensou, não parou, não refletiu, né? No final de semana também. Então é importante termos esse equilíbrio. Mas, Amanda, a palavra está contigo. Então já vamos agradecendo aí a todos que estiveram conosco ao longo da noite, aqueles que vão nos acompanhar depois também pelo YouTube, lembrando aí que os nossos programas todos da Web Rádio ficam gravados para serem revistos, compartilhados, divulgados também. A gente tem uma grade de programação excelente, né, com reflexões, estudos, enfim, e bastante programação aí para ganharmos conhecimento e mais recursos para a melhoria da nossa vida e desenvolvimento das nossas habilidades também. Então, agradecemos a todos e eu convido quem se sentir confortável a fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, por esse bate-papo, por essa troca que aqui foi feita, que tenhamos aí reflexões a serem levadas no dia a dia para a nossa semana, mas, sobretudo, que nos ajudem a ter uma melhor vida, a ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, com melhores hábitos também. Vamos deixando sair dos nossos corações um profundo sentimento de esperança, de amor e paz. Essa luz multicolorida já vai envolvendo todo o contorno geográfico, todos os países, sem distinção de nenhum, principalmente aqueles que estão passando por qualquer tipo de conflito, seja na parte emocional, seja na ordem natural das coisas, conflitos religiosos, conflitos econômicos, qualquer tipo de desavença, digamos assim, que os amigos espirituais estejam ali auxiliando e amparando toda a população, todos os governantes, para que encontrem meios de favorecer a população e achar saídas que são baseadas no diálogo, na boa convivência e na harmonia também. Vamos vibrando intensamente por todos os estados, por todas as cidades, por todos os bairros e ruas, pelo estado em que moramos, pelo nosso bairro, pela nossa rua, pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, da rua da frente, da rua de trás, principalmente aquele que porventura possa ter qualquer tipo de situação conosco, ainda que de fato não exista nada, mas que os amigos espirituais estejam ali fazendo esse amparo, estendendo essa rede de amor, para que essa convivência social ela seja sempre a melhor possível. Vamos vibrando intensamente pela nossa fauna, pela flora, pela água que bebemos, pelo alimento que está sempre à nossa mesa, pensando principalmente naqueles mais desfavorecidos, aqueles que porventura não tenham um alimento, não tenham um teto, um agasalho, um aconchego familiar, pedindo aos nossos irmãos espirituais que consigam se fazer presentes através de uma mão amiga que se estenda a cada um desses irmãos menos favorecidos e ampare a cada um dentro das suas necessidades. Vamos vibrando intensamente para que tenhamos saúde e que batalhemos dia a dia para melhorar o nosso quadro de saúde, a saúde física, a saúde espiritual, emocional, mental, que saibamos valorizar tudo o que há de bom funcionamento em nós e trabalharmos com afinco para as melhorias que são necessárias, tanto no nosso corpo quanto no nosso espírito. Vamos vibrando intensamente pelas mãos médicas e enfermeiros, pelos leitos hospitalares, por todos aqueles que estão de alguma forma encarcerados em dor, seja no plano físico ou espiritual, pelos aqueles que estão desabrigados, abandonados, por aqueles que estão em qualquer tipo de vício, mas que
seja qual for a ordem, no plano físico ou espiritual, que Deus jamais desampara nenhum dos seus filhos, então que consiga enviar mensageiros, amigos, com muito amor, com muita luz, com muito equilíbrio, que vai auxiliar a cada um dos irmãos dentro da sua necessidade, dentro da sua trajetória de vida. E assim vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso lar, por todos que estão no nosso lar, pelo nosso trabalho também, pelos nossos colegas de trabalho, pelo ambiente do qual façamos parte a maior parte do dia ou da semana. Vamos vibrando intensamente pelas doutrinas, seitas, filosofias e religiões que falam do amor do Cristo, pela doutrina espírita que tanto nos esclarece, por essa web rádio, por todos os programas aqui realizados, pelos voluntários e por todos que de alguma forma nos escutam ou não nos escutam, enfim, vamos vibrando imensamente para que seja espalhado amor, fraternidade, diálogo e energias de esperança a todos nós. Vamos pedindo licença para vibrar por nós, necessitados que somos, e marcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir, e vamos deixando muitas luzes em aberto, em formas de flores multicoloridas, e depositando no espaço, para que a espiritualidade conduza onde houver maior necessidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos nós, com muitas reflexões, com muitas ações também, e até a próxima semana, se assim for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.